Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso KidCast, o podcast para toda a sua família. E aí, doutor Flávio, tudo bem? Rapaz, estamos ótimos, né? Olha esse estúdio, que coisa bacana aqui, que coisa moderna, tá tudo muito ótimo. Aconchegante, Não da é, cadeirinha rapaz? fofa. Me sentindo rei aqui. Exatamente, hoje estamos gravando em um estúdio diferente, mas o que não vai ser diferente são os nossos patrocinadores, a gente faz questão de falar ele para vocês, todos eles. Vamos começar falando da Brau Bar. Quer viver o seu momento Brau Bar? Vai passar agora aqui na tela o Instagram. Você vai lá, marca o seu horário e desfrute de um momento maravilhoso com excelentes profissionais para você, tanto mulher quanto homem, sair de lá mais bonito ainda, se cuidando, porque o que importa é viver o seu momento Brau Bar. O nosso outro patrocinador é a Vinascer, aonde o Dr. Flávio faz parte com a doutora Aline. E a Vinascer vai passar o Instagram agora aqui também na sua tela para você conhecer um pouquinho do que é a Vinascer. Você papai, você mamãe, vovô, vovó, vocês sabiam que a partir do momento que vocês decidem engravidar, ou engravidaram e já começa ali fazer todo, né, o acompanhamento com o seu obstetra, com o seu ginecologista, você também pode fazer isso com o pediatra. Mas como assim, Aura? O neném nem nasceu, eu já vou para uma consulta com o pediatra? Isso mesmo, ele já vai começar a acompanhar você ali nas últimas semanas de gestação e você vai poder escolher esse pediatra que já está te acompanhando para estar na sala de parto. Porque, afinal de contas, quando a gente decide ser pai e mãe, um dos melhores momentos que fica marcado na nossa vida é o nascimento do nosso filho. E esse momento, você estando ali com os profissionais que você confia, melhor ainda. Então, entra no Instagram da Vinascer, vai lá, conheça um pouco mais do Dr. Flávio e da doutora Aline. Vocês vão se encantar com esse diferencial e com o profissionalismo deles. Agora, como a gente já está acostumado, eu passo a bola para ele, ele vai falar da nossa entrevistada de hoje. Com muito orgulho, né? Hoje, finalzinho de abril aí, amanhã já começa o mês de maio. E o mês de maio é o mês internacional da doação de leite materno, né? Tendo o dia 19 de maio como Dia Internacional da Doação de Leite Materno. Então, nada melhor do que trazer uma especialista, né? Talvez uma das pessoas que mais estudam e mais defendem a amamentação no estado de Alagoas, que é a pediatra, doutora Andréa Pinheiro, a coordenadora do Banco de Leite da Santa Mônica, e uma pessoa muito, muito especial, porque desde o meu comecinho da residência, que eu tenho o orgulho e o prazer de trabalhar com ela, desde a emergência do HGE, então, muitos anos já convivendo com essa pessoa maravilhosa, e a gente vai falar um pouquinho sobre a amamentação. Mas, Andréa, a amamentação, na verdade, não começa só após o nascimento. Né? A amamentação começa antes do nascimento, durante a gravidez, quando o corpo da mulher sofre muitas alterações e talvez a mama seja, fora o útero, a parte do corpo da mulher que mais sofre alteração. Então, explica um pouquinho como é esse processo de mudança mesmo das mamas até ela se preparar para a amamentação e também o que as mulheres podem fazer para já ir ajudando e se preparando para aquele momento. Isso é um prazer muito grande, né? Eu vou dizer que não é tanto tempo assim, não, né? Porque, né, finalmente... Eu sou novinha, não é só ele que é novinho. Os cabelos brancos aqui no... Mas, assim, a mama, ela sofre esse processo, né, na gravidez. E à medida que o feto vai se desenvolvendo, a mama também. Então, o início da gestação, a mama vai se transformando. A mama ela é diferente no início, no meio e no final. Então, a mama ela vai se preparando também para a lactação. É lógico que, durante esse processo, os hormônios da lactação, eles vão ficar inibidos. E depois que o bebê nasce, quando a placenta ela sai, então a gente tem uma diminuição desses hormônios, né, da gravidez, e a gente vai ter um aumento dos hormônios da lactação, ocitocina e prolactina. Então, tudo isso vai depender muito, né, o sucesso da amamentação, que é o que todo mundo quer, que haja esse estímulo já na sala de parto, né? Então, a gente já começa a fazer o estímulo com o contato pele a pele, né? A gente tem todo esse processo da mulher, porque ela vinha com o filho dentro da barriga. Ela sentia, mas ela não via, né? E, de repente, o bebê está ali. E a gente entrega o bebê
e a gente acha que a mãe sabe amamentar e o bebê sabe mamar. Mas a realidade não é essa. Então, uma grande parte das mães e dos bebês precisam aprender. E esse momento onde o bebê nasce, que ele está assim ativo, é o momento crucial para que a gente promova esse encontro dessa mãe com esse bebê. Então, esse momento, a gente vai perceber se tem alguma dificuldade, né? A gente vai orientar o bebê, a gente vai orientar a mãe a ajudar. E assim, se o processo for tranquilo, se for natural, se você perceber que está tudo bem, a gente fica quieto e deixa que a coisa flua. Mas se tiver alguma não conformidade, a gente já vai interferindo ali, ajustando alguma coisa, sugerindo, para que a mãe possa perceber. Então, nesse processo, é um processo de aprendizado realmente. Então, a gente vê muito que a mãe se prepara para um parto, né? Um parto normal, hoje que a gente está vendo um renascimento realmente. Algumas mães não têm condição de ter um parto normal, vão para um parto cirúrgico, né? O parto cesariano. E aí as dificuldades vão acontecendo. Então, se a gente tem uma mãe que ela está mais ou menos preparada, porque a gente não está 100% preparado, nem a mãe nem o pai, né? A gente vai ter um desfecho favorável. No início, a gente tem essas mudanças, então o bebê precisa estimular a mama, tá? Então, é tudo via inervação, vamos dizer assim. Então, o bebê suga o mamilo, aí vai uma informação para o cérebro, para que haja uma liberação dos hormônios. Então, vai haver uma produção de leite e a ejeção, que é a saída do leite. Então, isso tudo precisa do estímulo. E é o bebê sugando, não é a gente apertando para ver se o leite vai sair. Não é isso. O bebê precisa ficar sugando e em alguns minutos o leite vai sair, tá? Então, se você apertar e não sair leite, não quer dizer que você não tem leite. Quer dizer que ele ainda não foi liberado. Então, precisa desse estímulo, tá? Então, se a mãe tem uma glândula mamária intacta, se ela não fez nenhum procedimento cirúrgico, se não retirou glândula, não tem por que não amamentar, né? Então, a gente precisa ter alguns cuidados e algumas informações antes. Então, não adianta ter uma cadeira para amamentar, uma almofada para amamentar, mamilos, né? Tem aí um monte de coisa que a pessoa, né? Então, assim, o que a gente precisa saber? Que a indústria quer vender, independente. Então, se você comprar 1.001 artefatos, mas se na hora você não observar o bebê, não vai adiantar aquele monte de coisa que você comprou. Então, é olho no olho e pele a pele. Então, não precisa de nenhuma interface da mama para a boquinha do bebê. É uma coisa que vai ligar a outra. E aí, ativa a tomada e a coisa vai fluindo, né? Então, assim, a primeira semana é crucial, porque a gente sabe que a pojadura, né, que é a famosa descida do leite, que vem para todas, tá? Então, assim, não adianta você imaginar que não vai chegar, mas chega. Se você tem uma mama intacta, vai chegar. Pode ser 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, mas chega. E aí você precisa estar preparada para, nesse momento, que a dificuldade pode acontecer, uma dificuldade maior, você saber o que fazer, né? Então, fazer uma massagem nessa mama, porque a gente sabe que o leite, ele é líquido, mas que se ele demora muito tempo no peito, ele vai se transformar da forma líquida para gel. Isso endurece, empedra, né, que é o famoso empedramento. E para que ele volte de novo à forma líquida, a gente precisa massagear, movimentar, movimentos circulares, né? E aí o leite vai fluindo. Então, o bebê precisa, para fazer uma boa sucção, que a gente chama sucção efetiva, ele precisa abrir bem a boca. Então, se o bebê já conhece outros tipos de forma de alimento, ele já vai ficar meio sem saber o que fazer. Porque se a gente oferece a mamadeira, ele fecha a boquinha. No peito, ele precisa abrir bem. Então, o bebê fica confuso. Aí vai para o peito, fecha a boca, fica muito no mamilo, que é o bico, né? O famoso bico do peito, e aí vai machucar. Então, ele precisa abrir a boca, botar a linguinha para fora. Na mamadeira, ele fecha a boca e a linguinha desce. Então, o mecanismo é totalmente diferente. O bebê fica confuso, fica estressado, chora, a mãe acha que o problema é dela, que ela não está sabendo, que ela não está conseguindo, que o bebê não está querendo o peito, que o bebê enjoou, que não está gostando do leite, quando na realidade ele está confuso. E aí a gente precisa ter paciência para ensinar o bebê a fazer uma pega correta.
E a gente passando por essa fase é tranquilo, tá? Então, assim, não precisa de nenhum artefato para que isso ocorra de uma maneira natural. A mãe precisa aprender e perceber o bebê. Então, é ela que vai perceber, mas para ela perceber, ela precisa ter o conhecimento, né? E cabe a nós, os profissionais, ajudar nesse momento. Então, a gente vê muitos bebês que na maternidade eles já começam a ter contato com outras formas de alimento, né? E aí você vai dar num outro, vamos dizer, num outro mecanismo que não o peito, tá? Então, você dá no copinho, você dá na seringa, você dá na sonda, é diferente. E para o bebê mamar no peito, ele precisa aprender e se adaptar. Então, às vezes, esse tempo, a mãe, ainda com os efeitos, né, dos hormônios, ela está numa fase ainda, né, meio depressivazinha, que a gente sabe, uma tristezinha, aquela fase mais difícil, e aí o desmame. Porque aí vem alguém e diz assim, vamos dar aqui, né, vamos dar na mamadeira, vamos dar no copinho, né? Então, a gente precisa acabar com esse mito, né, de que o leite da mulher é fraco. Não é fraco, não tem leite, não tem nenhum alimento que se compare, né? Então, o leite materno, ele muda, ele não é uma fórmula, né? Eu gosto muito de dizer que a fórmula é uma fórmula. Se eu tenho uma quantidade de água, eu coloco uma quantidade do pó e eu vou ter aquela quantidade de eletrólitos, né? De gordura, de carboidrato, de proteína, mas o leite materno não. Então, ele vai mudando. O leite da manhã é diferente do leite da tarde, que é diferente do leite da noite. O início tem uma quantidade maior de água, e à medida que a mamada vai se efetivando, né, tem a descarga mesmo dos hormônios, e aí a produção do leite aumenta, o leite calórico vem numa quantidade maior, mas a gente já tem conhecimento que a gente tem dentro do leite pelo menos 250 fatores de proteção. Então, são células que não são anticorpos, mas elas se transformam diante da necessidade do bebê. Então, se o bebê está com infecção, quando ele coloca a boquinha no mamilo, né, no bico, e tem o contato da saliva dele, porque a gente começa a adoecer, né, oral. Então, a mãe, o corpo dela já sente que tem aqueles micro-organismos, e então já vem uma proteção contra aquele organismo. E a mesma coisa o bebê. Então, se a mãe tem alguma infecção, ela já vai passando ali. Porque à medida que ela vai se recuperando, que ela vai formando os anticorpos para se defender, ela também passa para o bebê, né? Então, assim, a gente sabe que o bebê que é amamentado, ele tem uma chance menor de adoecer. Quando ele adoece, ele se recupera mais rápido, né? Então, se a gente tem todo esse conhecimento, por que é difícil amamentar? Né? Então, isso é uma pergunta que eu me faço constantemente, né? Eu digo, mas por que as crianças, por que a gente, a sociedade, os pediatras, os profissionais, eles não investem na amamentação? Na verdade, isso tanto na consulta pediátrica pré-natal, como na primeira de uma semana, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla com as mães. Principalmente se for na pré-natal, eu já peço para fazer uma consultoria da amamentação antes. Justamente para já ter esse vínculo, já receber essas orientações. E a primeira consulta da primeira semana também. Porque assim, a gente aprende muito na prática, né? E eu vi a dificuldade que Tamires passou para amamentar Matheus. Né? Ela conseguiu, ele mamou até 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses, 6 meses exclusivo. Mas assim, não é fácil. E eu acho que os primeiros 15 dias são muito difíceis. Depois amamenta até de cabeça para baixo. Mas você falou primeira semana? Isso. Primeira semana, algumas mulheres até passam mais um pouco ali. Mas realmente depois disso flui naturalmente, porque a mama já diminui muito, Isso, né, aquela produção, engurgitamento, né? tudo já começa a ter aquela sincronia, quando o bebê está ficando com fome, a mama vai se preparando. Mas me parece que o que a mídia e as redes sociais vendem é que é uma coisa natural, que o bebê nasce, pega, mama, a mãe não tem problema nenhum, passa tudo bem. E quando isso não acontece, as mães se frustram. E aí entra uma cascata toda de hormônios, transmissores, enfim, que prejudicam demais a amamentação.
né? Então ela fica naquela ansiedade, eu não estou conseguindo, e aí chega alguém aqui no ouvido e fala de fórmula. Se sente incapaz, né? Se sente incapaz. Então isso é uma coisa que elas têm que ser preparadas. Sim. Né? Eu acho que assim, tipo, depois do parto, o primeiro grande desafio do bebê e da mãe após o nascimento é a amamentação, né? Então precisa de muito apoio, precisa de rede de apoio, né? Precisa ter muita paciência, muita sabedoria e não cair na tentação, porque a geração é muito imediatista, né? Então Isso. tem que ser tudo agora, tem que ser tudo agora. E eu acho também, Flávia, essa questão, quando você falou das redes sociais e tudo, é esse romantizar, né? O romantizar a amamentação. Porque realmente é isso. Nos primeiros tempos, que pode ser uma semana, que pode ser 15 dias, vai doer sim. Isso é. Em algumas situações demora mais, mas é tudo uma questão de você saber o que está acontecendo. Sim. Né? Por que está doendo? 99% o bebê não está pegando de forma correta. É a pega. Tá? E não adianta você... Aí o mamilo está fissurado, você fica fazendo laser, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas você não corrige o que está levando aquilo. Então, não adianta. Você vai só está chegar... tratando a consequência e não a causa. Não vai melhorar assim, né? Então, você precisa perceber. E, assim, uma coisa que as mães precisam saber é que o bebê, ele é um ser. Que, independente da vontade dela, ele só vai dormir na hora que ele quer. Ele vai comer na hora que ele quer. E ele vai fazer as necessidades dele na hora que ele quer. Não na hora que a gente quer. Então, o bebê, ele tem um sono curto, né? E ele tem um período que fica acordado pouco tempo em relação. Precisa disso para o desenvolvimento do cérebro do bebê. Então, isso tudo é fisiológico. Ah, mas ele só vive no peito. Não. A gente nasce para que o ser humano sobreviva, a gente nasce com um reflexo de sucção. Porque a gente não vai mastigar. Então, o bebê só vai mastigar depois de 6 meses, que ele vai começar a uma diminuição do reflexo de sucção, e aí o bebê vai treinar a mastigação. Então, o que você botar na boca do bebê, ele vai sugar, porque ele precisa sobreviver. Se ele não estiver doente, se ele não tiver nenhuma doença neurológica, nenhuma doença sindrômica que altere o reflexo de sucção, tá? Então, para que o homem sobreviva, tem que sugar. Então, o que o bebê percebe é pela boca. E aí, o que eu falo muito é que, não está dando certo porque a língua está presa. A gente vai soltar a língua desse bebê. Pronto, aí você solta a língua do bebê e o problema continua. Aí o bebê sofreu. Muitos bebês, quando chegam... Porque assim, o que acontece? A melhor fase da gente intervir é justamente nessa fase inicial. 1ª, 2ª semana. Quando passa disso, os bebês eles já são muito estimulados. Então, o reflexo de sucção, a boquinha do bebê, onde ele tem a percepção, onde ele vai se acalmar, onde ele vai sentir prazer, é com a sucção. Então, se a gente interfere nisso, se a gente causa um estímulo doloroso, essa sucção para ele já não vai ser legal. Então, já vai ser um bebê mais irritado, né? Então, eu recebo bebês que fizeram procedimentos e que passaram 8 dias, 7 dias, só chorando, sem conseguir mamar. Entendeu? Caramba. Então, assim, bebês que já foram muito manipulados na boquinha. A boquinha do bebê já foi muito manipulada. Então, ele criou uma aversão. E isso dificulta ainda mais. Porque ele vai pro peito e vai chorar. Que ele vai esperar a dor, ao invés de esperar aquela sensação prazerosa que a amamentação dá. Que a gente sabe que acalma, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado hoje. Porque todo mundo quer vender. Né? Então, assim, existem as indicações, o Ministério da Saúde, ele lançou uma normativa que, assim, tá ótima, um fluxograma, tá? Que eu achei, assim, maravilhoso, porque o que estava acontecendo era, assim, coisas terríveis, tá? Então, assim, verdadeiras mutilações em algumas situações, né? E a gente precisa ter esse cuidado. Então, nessa fase, a gente precisa saber o que está acontecendo. Tá? E na maioria das vezes, a gente acha que a mãe acha que ela tem culpa. Sim. Né? Então, a gente precisa achar um culpado. Então, ela já está naquela fase, né? Não está dormindo,
né? A gente sabe que até para tomar banho às vezes é difícil, porque a gente fica muito ligada ali no bebê e a gente não quer dormir, a gente quer saber o que está acontecendo e o bebê só quer saber de estar no peito e a gente acha que a gente não está conseguindo, quando na realidade o bebê precisa só de um estalozinho, de alguém que chegue e faça alguma coisinha que ali não está no momento certo. Mas se você conseguir, a coisa anda. E assim, a gente não precisa intervenções, né? Não são grandes intervenções, não são grandes... você não precisa de uma bomba extratora de leite da última geração, né? Então, assim, tem almofada que não dá certo. Por quê? Porque você tem que ver o seu biotipo e o bebê. Então, não adianta você fazer uma almofada muito grande e o bebê pequeno. E é a mesma coisa, né? Então, o bebê precisa nascer. Você precisa que o bebê nasça para poder você ver o que é que está acontecendo, né? Com a sua experiência, você percebe que são nesses primeiros 15 dias aí que algumas mães desistem de amamentar? Não conseguem ir adiante nessas tentativas? Isso. E assim, hoje a gente tem muitas intervenções, né? Então, assim, são muitos profissionais que estão ali e que quando ela não consegue, ela vai de um para outro, de um para outro. Quando ela não consegue, então ela diz, não, eu tentei, né? Mas eu não consegui, tá? E assim, uma coisa que eu queria pontuar é que às vezes elas dizem assim, não, meu leite secou, né? Então, só para a gente relembrar um pouquinho, o estímulo para a produção do leite é a sucção. Então, se o bebê... Eu tô cansada hoje, então 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu vou dar uma mamadeira, né? Porque eu preciso dormir um pouquinho, precisa, claro, a gente sabe que precisa. Mas naquela hora, no horário da madrugada, é o horário que o hormônio, ele está sendo liberado em maior quantidade. A ocitocina e a prolactina. Então, naquele horário que o estímulo para a produção do leite ele ia acontecer, ele não aconteceu, então, no outro dia, o cérebro entende que não tem necessidade de produzir tanto. Então, ele vai naturalmente diminuindo. A pojadura é justamente isso. O cérebro não entende a quantidade que precisa. Então, ele lança uma quantidade exacerbada. À medida que o bebê vai se ajustando, ele vê que não precisa de tanto, então ele vai naturalmente diminuindo. E a mãe vai produzindo a necessidade do seu bebê. É lógico que algumas têm uma produção além. Então, é essas mães que têm uma produção além, que precisam fazer a retirada, porque o peito, ele não é para armazenar. Eu não vou guardar. Então, o meu bebê mamou, esse outro peito, ele não quis, eu vou guardar para a próxima mamada. Aí, na próxima mamada, vai chegar mais leite para os dois. Para aquele que tinha, vai ficar mais ainda. Então, aí começa a endurecer, começa a obstruir alguns lugares, então o leite não consegue sair. E aí o organismo acha que tem alguma coisa estranha, que é um corpo estranho que está ali. Então, ele começa a lançar células de defesa, que são células inflamatórias, que vai dar calor, vai dar um vermelhão, vai dar um calafrio, febre, sem ser um quadro infeccioso. Mas porque tem um local ali obstruído, que endureceu, e ele acha que aquela coisa ali é alguma bactéria, algum fungo, alguma coisa. Então, vamos lá tirar esse corpo estranho daqui. Eu sei exatamente o que é isso, porque eu passei por isso, que mamava pouco a bichinha, só queria dormir. Então, as mães que têm mais, que têm uma produção maior do que o bebê precisa nessa fase, ela precisa fazer essa retirada. Então, é esse leite que a gente pede que ela não jogue fora, tá? Então, a gente tem os bancos de leite, né? Então, vou fazer propaganda do meu. Claro. Claro que aqui eu vim fazer a minha propaganda. Então, a gente tem o banco de leite da Santa Mônica, né? Ela pode entrar em contato, a gente manda para casa dela, tá? Um kit, as orientações, tiramos as dúvidas pelo telefone. E aí, se ela quiser ser uma doadora, né? A gente começa a fazer esse trabalho, tá? Porque a gente tem a UTI neonatal, né? A gente tem um serviço de unidade neonatal com 52 leitos, né? E, assim, a maternidade não tem 52 canguru, leitos. Né? 62, né? Ainda tem 10 já canguru. Isso. A gente não tem esses 52, vamos dizer assim. 52 leitos para as mães ficarem no hospital só acompanhando os bebês. A gente não tem isso. A gente tem uma enfermaria com 10, 12 leitos. Então, e os outros bebês?
né? Aí a nossa demanda é sempre, a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Então, essas mães, né, a gente pede que elas entrem em contato e aí a gente faz todo esse trabalho. Mas o que é importante que ela saiba é que essa é uma fase que vai passar, né? Então, assim, a gente fica muito desgastada, né? Mas é uma fase que passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, pronto, já passou. E uma fase que passa rápido. Então, o que é que eu peço, né? Que, assim, procure uma ajuda realmente que tenha um serviço especializado. A gente tem os bancos de leite, a gente tem postos de coleta, né? A gente tem alguns profissionais que são bons. Então, a gente precisa só separar um pouquinho o joio do trigo. E, no momento de dificuldade, o banco de leite fica aberto 24 horas, né? A gente tem como tirar algumas dúvidas. Algumas situações precisa ir no banco, outras a gente pode resolver por telefone. Mas o que não dá é para a gente ficar insegura e sentindo dor. Então, a dor não é normal. A dor é um sinal de que tem alguma coisa que está errada. E se a gente não intervir logo, aquela dor ela pode se transformar numa mastite com abscesso. E que é o problema maior é o abscesso, porque precisa drenar, algumas situações precisa hospitalizar, né? Então, assim, uma coisa que a gente poderia ter resolvido no início, a gente demorou um pouco, né, para fazer uma percepção, um diagnóstico realmente daquilo, e aí vai trazer um prejuízo maior para a mulher, né? Então, e aí o desmame também, né? Então, muitas desistem nessa fase de dor, né? E assim, algumas vezes a mulher ela precisa só de um apoio, como o Flávio disse. Mas um apoio não dizer, minha filha é assim mesmo, vai doer, eu já fiz isso, eu já tive isso, né? Não, o que é que você quer agora, né? O que é que está lhe incomodando agora, né? Tá com sede, tá com fome, quer que eu segure um pouquinho, quer descansar meia hora, né? A gente sabe que o sono é restaurador. Eu fico com o bebê, vá descansar meia hora para você voltar, né? Voltar para a sua realidade. Uma coisa que as mães têm muita dificuldade é de delegar, né? Isso bate muito também na tecla do um momento, por exemplo, você amamentou, vai precisar daquele tempinho do bebê na posição de arrotar, entre aspas. Tenta deixar o pai, a avó, alguém, vai tomar um banho, vai comer, vai dormir, vai descansar. Se é algo que você não precise fundamentalmente de você, tenta delegar um pouco, porque a mãe precisa estar bem. E é muito difícil, né? Eu queria entrar no assunto, André. Qual a importância da dieta materna na composição do leite? Olha, o que a gente sabe, tá? Em termos de composição, que até uma mãe com desnutrição, a composição é semelhante, tá? O que vai mudar é quando é uma mãe com uma desnutrição mais severa, tá? Agora, o que a mãe come, o bebê vai comer, mesmo na barriga. Então, a gente precisa melhorar. Então, a gente fala muito, né, na dieta saudável, que a gente quer para os filhos, né? Mas a gente precisa começar com a gente. E o que a gente tem de conhecimento hoje é que eu ainda tenho dentro do meu organismo, geneticamente, tá? Memória do que a minha avó comeu. Nossa. Né? Então, assim, o que a gente vai colocar para dentro do nosso organismo hoje, né? Então, é a mesma comparação que eu faço. Então, se eu estou me alimentando de uma maneira errada, eu vou dar uma fórmula depois numa necessidade que não era para ser indicada. Porque existem as indicações das fórmulas, né? Então, a gente precisa saber bem o que a gente está dando para o filho da gente. E a indústria, como ela quer vender, a gente cai muito nisso, né? A gente sabe os alimentos que não são saudáveis, mas a gente come, né? E aí a gente quer que o filho da gente coma, mas a gente não come em casa, né? Então, todo mundo sabe, né? Frutas, legumes, raízes, as proteínas, né? A gente precisa ter um cardápio variado, mas a gente tem que dar o exemplo para os filhos. Se a gente em casa, a gente não come, como é que a gente vai querer que ele coma, que ele leve para a escola um lanchinho saudável, se em casa ele não tem isso, né? Como é que a gente quer que ele não fique tanto em telas, se a gente não tem paciência, nem procura organizar o nosso tempo para estar com o nosso filho? Então, assim,
o filho vai receber o exemplo que a gente dá. Então, eu preciso me modificar para poder educar. Né? Sim. E aí parte tudo do princípio. Né? Então, assim, se eu sei que a amamentação é o melhor que existe, se eu sei que a amamentação vai definir o adulto, se eu sei que a amamentação vai definir uma geração, por que eu não vou investir? Por que diante da primeira dificuldade, eu vou para uma via mais fácil, que é dar uma fórmula? E é isso que eu falo muito com os colegas, né? Sim. E a gente fala muito, assim, eu combato muito algumas falas de alguns colegas e até colegas médicos e colegas da saúde, mas que não são médicos, que chegam e dizem, olha, mas essa criança está comendo isso e isso. Já não está amamentando. Eu digo, mas a gente estava junto da mãe quando a mãe precisou. Sim. Né? Então, eu não posso culpar uma mãe que, no momento que precisou de ajuda de alguém orientou ou deu um determinado alimento, mas que depois ela não conseguiu mais manter aquele alimento. Ela vai para uma via alternativa dentro da condição dela. E por que eu vou julgar? Por que eu vou condenar? Né? Então, a gente precisa também ter esse senso crítico, né? Um pouquinho de meia-culpa, né? Da gente que tem o conhecimento e que a gente não pode, né? Eu fico muito triste quando eu vejo numa UTI pediátrica, que eu trabalho também numa UTI pediátrica, quando eu vejo o que a amamentação o que não amamentar ocasionou. Né? Então, aquele bebê que está ali, que teve precisou fazer uma cirurgia no intestino por causa de um erro alimentar, a gente não pode culpar a mãe. Né? Porque a mãe deu o que ela podia dar de melhor. Em algum momento, ela foi orientada ou ela não teve apoio para dar determinado alimento que não era o mais indicado, mas eu não tenho. O que eu posso fazer é apoiar. Então, se eu não sei, se eu não tenho conhecimento para ajudar naquele momento, eu tenho que pelo menos orientar alguém que pode ajudar, né? Então, acho que se a gente ter essa percepção de que existem locais, existem pessoas que numa hora de dificuldade você pode procurar para tentar resolver, aí eu acho que isso é o papel de cada um. Até quem não é da saúde, né? Quem não é profissional, né? Eu acho que é esse que acho que falta muito isso nas pessoas hoje, é você se colocar no lugar do outro, né? Você perceber no outro um problema que poderia ser seu, né? Sim. Você teve uma condição melhor de dar para o seu filho uma condição melhor, mas a outra pessoa não teve. E às vezes até a pessoa tem condição, mas não teve o apoio, não teve a orientação, né? Porque, assim, essa dificuldade, ela passa tanto para quem tem dinheiro como para quem não tem. Né? A diferença é que quem tem o dinheiro, que vai dar um outro alimento, vai dar um alimento de uma qualidade maior em relação àquele que não tem. Mas aquele que não tem, não deu porque não pôde. Né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Né? E a gente vê que se a gente conseguir salvar uma mamada, eu não digo nem um aleitamento materno, mas uma mamada de um bebê, uma ida de um bebê para o peito, eu acho que a gente já está fazendo uma grande coisa. Um outro dilema é quando as mães voltam a trabalhar, né? Hoje a participação da mulher no mercado de trabalho é enorme, né? Então, e assim, tem a licença maternidade de 4 meses, 6 meses no setor público, 4 meses no setor privado, mas tem muitas mães autônomas que com 1 mês, 2 meses tem que voltar a trabalhar. E sempre vem aquela dúvida de como proceder, como armazenar, como extrair o leite, como armazenar, por quanto tempo, aonde, né, congelador, geladeira, de que forma dar esse leite, em que momentos. Então, resume aí pra gente esse outro ponto tão delicado da amamentação. Antes de falar nisso, eu queria só falar que o Ministério da Saúde, ele lança estratégias, tá, para a amamentação. Uma das estratégias que a gente tem, que a sigla é MTA, mas que quer dizer Sala da Mulher Trabalhadora que Amamenta. Porque veja
Que disparate. A gente diz para a mãe, para a família, olha, tem que amamentar 6 meses, o bebê precisa só o peito 6 meses, depois de 6 meses que a gente vai introduzir os outros alimentos. Mas aí a mãe não tem uma licença de 4 meses. E os outros 2 meses que faltou. Então, imagine ela voltar sabendo que era para ela ainda passar mais 2 meses em casa. É terrível. Né? Então, existem salas de apoio à mulher trabalhadora que amamenta, que a gente divulga para que os locais onde existem mulheres em idade fértil, eles possam ter um local onde ela, durante a jornada de trabalho, ela vá nesse local, ela faça a ordenha, congele e leve para casa. Porque esse leite, ele vai ser ofertado para o bebê dela. Então, ao invés de dar fórmula ou outro alimento, ela vai dar o leite dela para o bebê. Então, ela vai conseguir manter essa lactação. E eu posso dizer isso com propriedade, porque eu amamentei 6 meses exclusivo porque eu tive um banco de leite. Porque eu fazia justamente isso. Durante o horário de plantão, eu ia no banco, fazia a ordenha, deixava lá e congelava. E levava o meu leite para casa. Então, eu posso dizer que eu amamentei por conta disso, tá? Então, a gente tem, em algumas situações, em alguns locais, salas de apoio, tá? Então, a gente precisa só divulgar para que as empresas, elas abracem essa ideia, né? Mas, assim, se a gente for pensar no leite como um alimento com substâncias vivas, a gente precisa saber que esse leite precisa ser conservado de uma maneira adequada. Então, se o leite ficou exposto num ambiente, ele precisa ser consumido de maneira imediata, tirando e ofertando. Porque no ambiente a gente tem vírus e bactérias que circulam e que podem ali, né, cair ali dentro do leite. E o leite, ele também é alimento para as bactérias. Então, ela vai se multiplicar e o bebê pode realmente ingerir esse leite e, dependendo da quantidade, né, da quantidade de bactérias, da virulência aí dessa bactéria, ele pode realmente adoecer. Então, é preconizado ambiente uso imediato, na geladeira, dentro da geladeira, sem ser na porta, porque a porta sofre variação. Então, lá dentro, 12 horas, congelado 15 dias e pasteurizado 6 meses. Então, por isso que a gente no hospital, né, porque também a gente consegue eliminar as bactérias patogênicas, a gente fica segura, né, em ofertar esse leite no máximo até 6 meses, tá? Depois que pasteuriza. Então, é só ter cuidado. Aí muita gente diz, mas porque a gente viu que nos Estados Unidos o tempo é diferente. Tá? A gente está num clima tropical, sim. A gente não pode se basear em realidades de outros países. Porque eu vi a academia americana, não sei, a gente tem que seguir, a gente está no Brasil, a gente tem que seguir as normas do Brasil. E assim, eu digo com muita propriedade, com muito orgulho, que o Brasil, ele formou a rede mundial de bancos de leite. Olha que legal. Então, o Brasil, ele foi pioneiro e os outros países foram capacitados pelo Brasil. Então, se a gente tem hoje uma rede global, foi graças à rede brasileira, que expandiu. Porque quando a gente teve, no início dos anos 80, a gente teve aquele boom, né, da AIDS, e como se viu que a AIDS poderia ser transmitida através do leite, então os países que tinham bancos de leite, eles praticamente fecharam, né? Acabaram. E aí o Brasil começou, né, vendo, mas espera aí. Então a gente tem a Fiocruz dentro do Instituto Fernandes Figueira, lá no Rio. E aí começou a ver, peraí, se a gente pasteuriza o leite da vaca, que mecanismo a gente pode fazer mais barato para pasteurizar também? Se elimina, será que não dá certo, né? Então, assim, a gente viu que dava. A gente tem um modelo que é um modelo de doação, e a gente sabe que em alguns países, e a gente fala muito nos Estados Unidos porque todo mundo segue, né? Mas lá não tem essa cultura de doação, é de vender, né? Vende leite materno? Não, tô dizendo, tudo é vendido. Sim. E vende, entendeu? Então, assim, se eu não quero alguma coisa, eu vou lá e vendo, não é assim que a gente vê? Pronto. Então, assim, a gente criou vamos dizer assim, a normativa da rede de bancos de leite,
E o Brasil fez convênios de cooperação técnica com outros países, e aí foi, né? América Latina, Iberoamérica, os países de língua portuguesa, África, Portugal, né? Europa, e aí foi ampliando. E hoje a gente tem realmente uma rede mundial, né? E, assim, com tecnologia, se a gente for pensar, de baixo custo, para o benefício que é a gente trazer para a saúde uma população saudável, né? Porque a gente sabe que o benefício do aleitamento materno não é para a criança só. É para a criança, para o adolescente e para o adulto. E para a mãe. E para a mãe. E para a saúde do planeta. Porque se a gente for pensar que para a mulher amamentar, ela só precisa ingerir a água dela, né? É. Mas se a gente for pensar nas fórmulas, então é a água que a gente vai usar. Para que aquele leite em pó, ele fosse transformado do líquido para o pó, são toneladas de água, de litros aí, tá? Se a gente for pensar no desmatamento para criar o gado, se a gente for pensar no descarte desses utensílios, né? Vai ser descartado aonde? Nos rios, nas lagoas e no mar. Então, a gente vai estar poluindo, né, o nosso planeta. Então, a gente tem que pensar, o que é que eu estou fazendo hoje para deixar o meu planeta para as futuras gerações? Será que eu vou deixar do mesmo jeito que eu encontrei? Se a gente for pensar na quantidade de alimentos que a gente ingere embalados. A quantidade de lixo que a gente produz. Né? Então, assim, a água, a gente precisa sobreviver, a gente precisa da água. E a água, ela não é infinita. Né? Então, assim, a gente precisa pensar nisso também. Tem que preservar, né? Então, não é só a saúde da criança, é a saúde do adulto, da mulher, do homem, né? A saúde do nosso planeta. Só uma dúvida, doutora Andréa. Quando a senhora falou aí da questão do dentro da geladeira e não na porta, ou no freezer e tal. Aí eu coloquei no freezer. E aí eu vou tirar agora para oferecer. Como Certo. que eu sei a temperatura ideal? Eu só tiro de lá e deixo descongelar e pronto? Eu vou levar ao micro-ondas, eu vou levar ao banho-maria? Certo. Qual é esse tempo Se aí? a gente for tirar do freezer, ele vai estar congelado. Certo. Então, ele vai demorar para descongelar. Isso. Mesmo que você aqueça em banho-maria com fogo desligado. Então, Tá. você pode já, se você for preparar, ele vai tomar de noite, que eu vou sair, eu vou para um plantão, né? Pensando que é alguém da saúde. Então, eu vou tirar de manhã, porque aí ele já vai degelando, vamos dizer assim. E na hora, eu posso aquecer, eu boto a água para ferver. Quando ela começar a levantar a fervura, eu desligo o fogo, porque eu não posso cozinhar o leite. Porque se eu cozinhar, eu já vou perder as propriedades dele. Então, eu vou aquecer aquele leite em banho-maria. Tá? Banho-maria desligado. Sim. Pronto. E aí você vai ter que testar, você vai homogeneizar, porque o leite, ele vai ficar meio uma gordurinha mais num canto, né? A parte da água mais em outro. Então, você vai misturando, mexendo, porque aí ele vai, né? Se soltando ali, vai ficando homogêneo. Você testa na pele antes de ofertar para o bebê. E aí, a gente orienta que não seja ofertado em mamadeiras. Que a maioria oferta na mamadeira. Isso, por causa daquela confusão, né? Mas nem todo bebê vai fazer confusão, porque fulaninho mamava e tomava mamadeira e nunca deixou o peito. Tá, o fulaninho, mas tem N fulaninhos que deixam. Como a gente não sabe quem vai deixar, a gente pede que seja ofertado no copinho, tá? Às vezes tem dificuldade, mas a gente precisa treinar. Então, esse treino tem que ser feito antes da mulher voltar a trabalhar. Ou antes dela pensar, vai sair, vai precisar ter alguma coisa, se não puder levar o bebê, aí vai ter que treinar em casa, realmente, né? E aí existem técnicas, né, de ofertar. Então, a gente pede para não encher o copo, tá? Deixar o copo 2 dedos mais ou menos, né? Para quando você virar, não encharcar, né? Sim. Então, o bebê, você encosta e o bebê no lábio superior, né? E o bebê vai com a linguinha. O bebê é que vai pegar o leite. Você só vira um pouquinho para ele sentir na linguinha dele, né? E aí ele vai fazendo essa busca desse leite. E aí ele vai, se acalma, é o tempo que a mãe ou volta, né? Ou espera ainda o tempo da mãe chegar. Mas é para evitar essa confusão realmente de bicos. Em algumas situações no início
ainda se o bebê tiver ainda nessa fase de dificuldade para amamentar, a gente pede para que ela fique só no peito realmente. Porque até no copinho, se a gente imaginar que quando a gente vira, o leite já cai na boquinha do bebê. Fica fácil para Mesmo ele. ele puxando, né? Mesmo ele puxando. E aí o bebê também se acomoda. Então, existem duas situações que faz com que o bebê desmame, assim, né? Então, é a confusão de bico. No peito abre a boca, na mamadeira fecha a boca. E a confusão de fluxo. Porque para o leite sair do peito, o bebê precisa ficar ali um tempinho para poder o leite sair. E o fluxo maior do copinho quando a gente vira. A mesma coisa de colher, a mesma coisa também da mamadeira, porque ele só morde. Sim. Então já cai aquela quantidade. E aí o bebê fica com a linguinha lá para trás, só mordendo, né? Quem vai querer trabalhar? André, fazer aqui um ping-pongzinho de mitos ou verdades. Respostas rápidas. Porque a gente tá chegando no fim, né, Áurea? Produtos milagrosos para aumentar a produção do leite. Domperidona, cerveja preta, tintura de algodoeiro, chás, etc, etc, etc. Cuscuz. Cuscuz também? Dizem que se comer muito cuscuz, Rapaz, você cuscuz, produz leite. que o cuscuz não fizer... Não... Olha, existem algumas medicações que a gente sabe realmente que aumenta a produção. Mas como ela não foi feita para isso, existem efeitos colaterais. O que a gente sabe é que para aumentar a produção, o bebê precisa mamar no peito. Precisa amamentar livre demanda. E precisa amamentar à noite. Principalmente no horário da madrugada. Então, a gente precisa só, nesse momento, nessa fase mais difícil, se preparar um pouco e entender a fisiologia, que isso é natural, né? Para que esse momento passe de uma maneira mais suave e mais rápido, para que a mãe se acomode, né? E se acostume com isso. Banho de sol nas mamas. Olha, não tem, assim, evidências que melhore, não. Porque a gente sabe que, assim, a gente tinha essa percepção de fazer exercícios, né? Para fazer os mamilos que eram invertidos, para que eles ficassem protusos, aí estimulava no sol. Mas, assim, o que a gente vê na prática é que antes do bebê nascer, não adianta você fazer. Então, assim, a gente tem bebês, eu acompanho bebês que têm mamilo invertido, a mãe tinha um mamilo invertido, mas ninguém disse a ela que ela tinha um mamilo invertido. 3 pacientes que eu acompanhei. Então, antes eu já achei que ia ter, não tive dificuldade nenhuma. Então, às vezes, o desconhecer e, assim, a crítica do outro, né, atrapalha. Compressa morna, compressa fria nos engurgitamentos. Compressa morna abolido, tá? De maneira nenhuma. Você tem uma falsa percepção que melhorou, porque causa vamos dizer, um amolecimento, mas ele vai aumentar ainda mais. Se a gente pensar que o calor faz uma vasodilatação, que vai chegar mais sangue, o sangue vai se transformar em leite, minha gente. Isso aí é divino, né? Então, assim, quem já viu o sangue se transformando em leite e saindo ali, você fica encantado, você fica maravilhado. Não tem como não se apaixonar por uma imagem dessa, né? E você saber que isso tudo acontece no organismo da gente é maravilhoso. Perfeito, né? É perfeito. Então, assim, o calor vai fazer com que chegue mais sangue. Se chega mais sangue, vai chegar mais leite. Se vai chegar mais leite, você vai ficar com a mama mais cheia ainda. Então, em algumas situações, quando tem muita dor, muita fissura, a gente pede, ou assim, uma superprodução, a gente pode fazer uma compressa com água gelada, não é com gelo, porque o gelo também, se ele for numa temperatura muito forte, ele pode causar o efeito rebote. Então, ele vai aquecer ao invés de resfriar. Queima, né? E aí, vai acontecer também. Então, assim, existem indicações. A quente, de maneira nenhuma. A fria, em algumas situações. Meu bebê, o bebê tem que mamar de 3 em 3 horas. Não, é isso que eu disse. Ele vai mamar na hora que ele quer, né? Isso é importante, Quando a gente né? diz de 3 em 3 horas, existe, assim, um terror de hipoglicemia nas mães e nos profissionais, né? Então, assim, a gente fica achando, vai fazer hipoglicemia. Não, o bebê, ele tá com sono, não adianta você acordar ele, porque ele não vai mamar. Ainda tem um risco de broncoaspirar, porque ele engasga.
Então, ele precisa esperto, ele precisa estar, né, numa postura de prontidão. Então, você precisa perceber. O bebê, ele vai dar sinais de fome. Então, ele começa a fazer barulhinhos. Se ele for muito novinho, ele começa a fazer barulhinhos. Bota a mãozinha na boca. Fica procurando. Se você encostar alguma coisa, ele vem. Você pegou, ele já está procurando o peito. Então, isso é um sinal leve. Ele aguenta esperar mais um pouquinho. Mas se você for colocar o bebê no choro, então ele já disse que queria comer e ninguém percebeu. E aí ele vai ficar irritado, ele vai chegar no peito, ele vai ficar com raiva, ele vai, ou ele se estica, ou ele vai com raiva mesmo. Então, você precisa acalmar um pouco. Tá chorando muito, acalma, acalenta, acolhe, segura, né? Melhorou um pouquinho, acalmou, você vai e coloca, tá? Então, assim, não existe isso de horário. Ele pode passar 4 horas, 5... Ele não vai passar 6, dificilmente. Nunca vi. Pode acontecer, pode. Mas eu nunca vi um bebê, um recém-nascido, nos primeiros 28 dias, dormir 6 horas seguidas. Nunca vi. Então, a mãe precisa estar ciente disso. Que o bebê não dorme um tempo prolongado. Se dormir, aí o problema não é a amamentação, é outro. Se dormir, tá com problema. Entendeu? Então, assim, sabendo disso, você vai tentar ver se você consegue relaxar nesse períodozinho, que é um período que vai passar, né? Pra poder ela, né, não ficar achando que tem alguma coisa fora do normal com o bebê dela. Mais alguma pergunta, doutora Áurea? Não, era um assunto como todos, né? Que a gente Rapaz, ficaria, né? Vai, assunto gostoso de falar. É muito até do que o Flávio falou no início, quando a gente vê aí a rede social, né? Ela tá para nos ajudar, mas em alguns momentos acaba também levando muita informação contrária, né? Atrapalha. Atrapalha demais. Então, eu tenho visto, assim, algumas celebridades, né? Essa galera aí, né? Os influencers. Sim. E as que são mulheres e acabam de ser mães, por exemplo, elas querem dormir de madrugada, né? Aí ela fica ali o dia inteiro, amamenta no peito, mas ela tira o leite para na madrugada a cuidadora, a enfermeira dar. E eu vejo muito na mamadeira mesmo, né? E no outro dia tá lá de novo, né? E você explicou que não é legal, né? Fazer isso de uma forma diferente. Se for uma situação muito estressante para a mulher, né? A gente até entende, né? Mas de uma maneira habitual, de rotina, não é legal, porque vai terminar num momento que pode realmente alterar aí esse fluxo de leite, né? Essa composição, não a composição, mas realmente a liberação do leite. E aí pode prejudicar de alguma maneira. Existe a forma de você, por exemplo, eu lembro que quando eu fui mãe, todo mundo vem falar, né? Todo mundo é médico, todo mundo é tudo, né? Aperta a mama aqui para ajudar a criança a abocanhar lá, né? Para fazer a pega e não sei o quê. Existe isso ou não? Vem com o bebê, ele vai ali no... Isso. O ideal é que seja de maneira suave e natural, sem forçar o bebê. Alguns bebês a gente precisa ajudar, promover, vamos dizer assim, entendeu? O ideal é que seja realmente com o braço, o apoio. E quando a gente faz, né, aquela famosa, assim, né? Um C que a gente diz, a gente deixa muito limitado aqui. Então, fica muito o bico. Aí o bebê vai mamar aqui no bico. A gente pede para que faça a mão em C, porque aí você amplia, aumenta a área e o bebê consegue abrir a boca. Então, tudo precisa dessa pega, né? Então, quando eu faço o tesoura, né, em V, assim, tesoura, a gente deixa um espaço muito pequeno para o bebê abocanhar, né, abrir. Quando a gente faz um C, então você aumenta, aí ele abre, tem um espaço maior para ele abrir a boca. Agora, se você pega a cabecinha do bebê, em alguns bebês, se você faz esse movimento para colocar no peito, ele tem uma sensação de sufocamento, então ele fica querendo sair, e aí ele fica irritado, né? E às vezes atrapalha. Então, você tem que trazer de maneira que ele venha e procure, né? Agora, sim, é lógico que um bebê mais velhinho. O recém-nascido, às vezes, você precisa ajudar. Então, é essa fase que a gente precisa mais focar e tentar ver para que o bebê, ele perceba que ali é onde ele vai conseguir fazer a retirada do leite. Então, acho que a dica final que fica aí para todas as mamães que nos assistiram, para as vovós, titios, titias, amigos, né, Flávia, que sempre estão ali ajudando, é que tem que ter paciência, né? Muito amor, que tudo é aprendizado, né? E assim, eu sou muito grata a Deus, porque para mim foi tranquilo,
né? Consegui amamentar de forma exclusiva até os 6 meses. E para mim era um momento único, porque você tá aqui, né? Geralmente eles estão com a mãozinha acariciando, e às vezes eles estão te olhando, né? Aquele olho no olho, a pele na pele. É incrível, e é como você falou, como o nosso corpo é inteligente, porque você sente o leite, né? Quando tá chegando ali a hora da próxima mamãe. Tá na hora. Você sente o leite e é maravilhoso. Então tenham calma, né? Tenham calma consigo mesma, mamãe. Vocês vão conseguir, né, Flávio? Mas sabe que tem uma coisa que a gente tem que falar também, a hora que é importante, que assim, até numa consulta recente, eu atendi uma mãe que ela estava, o bebê tinha menos de um mês. E ela não estava mais amamentando. E ela tentou muito, né? E você via na fala dela que ela tinha tentado muito. Talvez ela não tenha recebido o suporte que precisava, a ajuda que ela precisava, mas ela tentou, foi aquilo que você falou. Ela deu o melhor dela. Claro. E ela não conseguiu, e ela estava extremamente frustrada. Eu vi no olhar dela. Né? E quando eu perguntei, como é que você está se sentindo por não estar amamentando? Ela desabou. Nossa. E ela disse, doutor, é muito difícil, porque quando eu chego com meu filho, o filho dela era grandão, primeira coisa que perguntam que fala, eita, que lindo, tá mamando? Aí ela disse, não. Aí vem a segunda pergunta, que é pior. Por quê? Isso é muito invasivo. E eu não estou dizendo que foi a mãe dela, nem o pai. São pessoas aleatórias. Sim. Você entra em qualquer lugar, tá no elevador, tá em todo lugar. Então isso é uma invasão muito grande para uma mãe que já está extremamente frustrada por não ter conseguido. E vale a gente dizer que não é o fato de você não amamentar que você vai ser menos mãe ou mais mãe. Né? Não é só isso. Óbvio que a amamentação é importante. A amamentação não é... Uma mãe que amamenta não é uma mamadeira ambulante, né? A amamentação é a dieta, mas é o dengo, é analgésico, é o porto seguro do bebê, né? É aquele contato, amor, tudo. Mas não é só isso, né? Então, obviamente, que aquelas mães, por algum motivo, seja porque tem contraindicação formal de amamentar, ou mesmo aquelas que não conseguiram amamentar, não vai ser menos mãe, nem mais mãe, ninguém. O importante é sempre fazer o melhor para o bebê, dentro de todas as possibilidades, né? Exatamente. E a mulher é muito cobrada. Pela sociedade. Mas, então, é isso que eu falo. A gente é muito cobrada, mas a gente recebeu o suporte, né? Sim. Da família, da sociedade, né? Então, o que a gente vê hoje são os estigmas e assim, é lindo amamentar até 6 meses. Depois de 6 meses, já quero que o menino pare de mamar. Eu ia falar exatamente isso. Tem uma data de mandar parar, né? Porque às vezes é um menino grande lá. Não acredito, você ainda estava amamentando esse menino e não sei o que. Então, assim, o que é que a gente sabe de evidências científicas? Tudo de benefício é 2 anos e meio ou mais. Então, mamou 6 meses. E quanto maior o tempo pós os 6 meses, melhor. Para a saúde do bebê e para a saúde da mulher. Então, assim, a gente tem esse costume, né? De achar lindo o bebezinho, mas a criança maior, né? Mas quem sabe é a mãe e o filho. Então, o desmame, quem vai fazer são os dois. Né? Então, a gente precisa ter um olhar mais sensível, né? Mais acolhedor para os bebês. Bebês eu falo assim, né? Porque quando a gente fala bebê, a gente pensa muito que é bebê de colo. Mas uma criança de 2 anos, de 3 anos, gente, é bebê, né? Então, ainda está ali naquela fase, né? E assim, não vai ser o alimento, né? Essa mamada não vai ser o alimento, mas é aquele momento de encontro. Sim. É isso que vai fazer com que o bebê tenha segurança, né? É isso que vai fazer com que ele tenha um equilíbrio emocional, que hoje a gente vê muito pouco, né? Então, assim, se a gente pensar que a gente quer construir um mundo com pessoas que sejam pessoas sensíveis, né? Que tenham uma humanização, porque hoje a gente fala muito de humanização, né? Mas a humanização não é só naquele momento, numa determinada situação, né? Então, a gente não pode hostilizar e nem criticar uma mãe que esteja amamentando uma criança de 2, 3 anos. Ai, foi ótimo. Foi muito bom. Né? Voou. Uma hora aqui que voou, passou rapidinho. Muito obrigada pela sua audiência. Obrigada por nos acompanhar aqui, doutora Andréa. Obrigada pela sua presença. Doutor Flávio, obrigada. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.